A grade de ferro se fechou atrás de Mariana com um som que ecoou pelos corredores como um presságio. Seus dedos apertaram a pasta de couro marrom, aquela que carregava há 5 anos nas salas de aula normais, mas que agora parecia deslocada entre as paredes de concreto cinza da penitenciária estadual Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro. O cheiro de desinfetante misturado com algo indefinível, talvez medo, talvez desespero, invadiu suas narinas enquanto seguia o agente penitenciário pelos corredores que pareciam se estender infinitamente. Era seu primeiro dia como professora voluntária do programa de educação prisional. Mariana Santos, 31 anos, professora de literatura há 8 anos, havia se voluntariado impulsionada por uma inquietação que crescia dentro dela como uma semente rebelde. Seus olhos amendoados, protegidos pelos óculos de armação discreta, observavam cada detalhe, as portas numeradas, os rostos dos agentes, o eco dos próprios passos sobre o piso frio. Quando chegou à improvisada sala de aula, 4 paredes brancas, carteiras escolares gastas e uma lousa que já conhecera dias melhores, seu coração acelerou de forma inexplicável. Não era medo do que estava por vir, mas algo mais profundo, como se estivesse prestes a encontrar algo que nem sabia que procurava. Os alunos chegam em 5 minutos, professora, informou o agente, suas chaves tilintando como um sino melancólico. São 12 hoje. Alguns, bem comportados. Mariana ajeitou os cabelos castanhos lisos que caíam sobre os ombros de sua blusa social azul clara, respirou fundo e organizou os livros sobre a mesa. Machado de Assis, Clarice Lispector, alguns volumes de poesia. Literatura que falava da alma humana, que ela acreditava poder tocar mesmo os corações mais endurecidos. O primeiro grupo entrou em fila, alguns olhando para o chão, outros com curiosidade mal disfarçada. E então ele apareceu. Entre os homens que se acomodavam nas carteiras, um se destacava não pela imponência física, mas por algo nos olhos. Rafael Mendonça, 28 anos, alto e magro, cabelos escuros ligeiramente ondulados, pele morena, olhos verdes intensos que pareciam carregar histórias nunca contadas. Diferente dos outros, que evitavam o contato visual, ele a observou diretamente, com uma intensidade que fez algo estranho acontecer no peito de Mariana. Não era o olhar de quem avalia uma presa ou de quem desafia a autoridade. Era o olhar de alguém que reconhece algo familiar numa terra estranha. Bom dia, disse ela, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Eu sou a professora Mariana. Vamos descobrir juntos como as palavras podem nos transportar para lugares que nem sabíamos que existiam. Rafael inclinou levemente a cabeça, um quase sorriso tocando o canto de sua boca. E naquele momento, sem que nenhum dos dois compreendesse completamente, algo começou a se mover entre eles, silencioso como a alvorada, inevitável como a maré. Se essa história está te tocando, deixa um like. Mariana sempre soube que carregava dentro de si uma necessidade quase desesperada de acreditar na redenção humana. Talvez porque sua própria vida havia sido uma sucessão de segundas chances que quase não aconteceram. Crescerá na Tijuca, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus que trabalhavam dupla jornada para mantê-la na escola particular. A infância fora marcada por livros emprestados da biblioteca pública e sonhos que pareciam grandes demais para sua realidade. Aos 17 anos, quando o pai perdeu o emprego e a família quase perdeu a casa, Mariana havia considerado abandonar os estudos para trabalhar numa loja. Foi a professora de literatura do ensino médio, Dona Helena, quem mudou sua trajetória. Uma mulher de 60 anos que enxergou potencial onde outros viam apenas mais uma jovem periférica destinada ao comum. As palavras podem ser pontes, Mariana, dizia ela, emprestando livros e oferecendo aulas particulares gratuitas aos sábados. Pontes entre mundos, entre pessoas, entre quem éramos e quem podemos nos tornar.
Mariana se formou em letras com bolsa integral, tornou-se professora e jurou para si mesma que seria para outros a ponte que Dona Helena havia sido para ela. Mas 8 anos ensinando em escolas tradicionais deixaram-na com uma sensação de incompletude, como se estivesse usando apenas uma fração de seu propósito. O casamento com Bruno, engenheiro civil de família tradicional de Copacabana, havia acontecido 3 anos atrás como uma progressão natural e esperada. Ele era gentil, responsável, oferecia estabilidade. Mas ultimamente, quando ele falava dos planos para filhos e uma casa maior, Mariana sentia algo se contraindo dentro dela, uma resistência que não conseguia nomear. Não entendo essa fixação em ensinar para criminosos, Bruno dissera na noite anterior, mexendo o açúcar no café com movimentos mecânicos. Você já faz sua parte ensinando para jovens de bem. Por que se expor a esse ambiente? Mariana não soubera explicar que não se sentia exposta, mas sim desperta. Que havia algo nos olhos daqueles homens que reconhecia, uma fome de significado que espelhava sua própria busca por propósito. Agora, preparando a segunda aula numa manhã de março que entrava pela janela de seu apartamento em Botafogo, Mariana selecionava contos de Clarice Lispector. A Hora da Estrela, talvez. Histórias de pessoas invisíveis, de vidas que importam mais do que o mundo reconhece. Seus dedos pararam sobre Amor, o conto que falava de uma mulher cuja vida cotidiana é subitamente perturbada por um momento de revelação inesperada. Algo sobre jardins botânicos e a descoberta de que a vida pode ser mais vasta e perigosa do que imaginávamos. Enquanto guardava o livro na pasta de couro marrom, Mariana se perguntou por que a imagem de olhos verdes intensos não saía de sua mente desde a aula anterior. Rafael Mendonça havia participado da discussão sobre Dom Casmurro com uma percepção que a surpreendera, falando sobre traição e dúvida com uma maturidade que parecia ter sido forjada em experiências profundas. Talvez o Bentinho nunca tenha traído a Capitu, ele dissera, sua voz calma ecoando pela sala improvisada. Talvez ele tenha traído a si mesmo, escolhendo acreditar no pior quando o melhor estava bem ali, na frente dele. Mariana sentiu algo vibrar em seu peito naquele momento, uma compreensão que ia além das palavras. E agora, preparando-se para vê-lo novamente, não conseguia ignorar a antecipação que crescia dentro dela como uma promessa perigosa. A terceira semana de aulas transcorria com uma naturalidade que surpreendia Mariana. Os homens haviam começado a participar mais, alguns tímidos, outros com uma eloquência que desafiava todos os preconceitos que ela nem sabia que carregava. Mas era Rafael quem mais a intrigava, sempre pontual, sempre atento, com observações que revelavam uma sensibilidade rara e uma inteligência que parecia ter sido moldada por experiências muito além de seus 28 anos. Naquela manhã de abril, enquanto discutiam a Hora da Estrela, algo extraordinário aconteceu. Mariana havia perguntado sobre Macabeia, a protagonista invisível de Clarice, quando Rafael levantou a mão. Professora, posso falar sobre invisibilidade? Mariana assentiu, seus olhos amendoados encontrando os dele através dos óculos. Havia algo diferente em sua postura hoje, uma urgência contida. Eu já fui invisível, Rafael começou, sua voz baixa mas firme. Não como a Macabeia, mas de outro jeito. Quando você é acusado de algo que não fez, você desaparece. As pessoas param de te ver como ser humano e te veem só como um rótulo. É como se você morresse ainda vivo. O silêncio na sala se tornou denso, carregado. Mariana sentiu seu coração acelerar. Eu sou engenheiro ambiental, Rafael continuou, seus olhos verdes fixos nela. Ou era. Trabalhava numa empresa de consultoria, fazia relatórios de impacto ambiental. Vida normal, apartamento em Barra da Tijuca, noiva, planos de casamento. Ele pausou,
as mãos entrelaçadas sobre a carteira. Até que descobriram documentos forjados nos meus relatórios. Documentos que eu nunca vi na vida. Mariana sentiu algo gelado percorrer sua espinha. A sala inteira estava em absoluto silêncio. Alguém da empresa estava vendendo licenças falsas para construções em áreas de preservação. Usaram meu nome, minha assinatura digital. Quando a Polícia Federal bateu na minha porta, eu nem entendia do que se tratava. Rafael sorriu amargamente. O advogado disse que era melhor confessar, que seria mais fácil. Minha noiva sumiu depois da primeira reportagem no jornal. Minha família. Sua voz falhou por um segundo. Minha família achou melhor se afastar até isso tudo passar ponto. Mariana percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. A pasta de couro marrom estava apertada contra seu peito como um escudo. Estou aqui há 2 anos. Condenado a 8 anos por crimes ambientais e formação de quadrilha. Crimes que não cometi. Rafael a olhou diretamente. Mas sabe o que é mais estranho, professora? Pela primeira vez em 2 anos, quando estou nesta sala, eu me sinto visível de novo. Como se existisse além do número da minha cela. O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Algo fundamental havia se deslocado dentro dela, como uma parede sendo demolida por um terremoto silencioso. Olhando para Rafael, ela não via mais um presidiário, mas um homem destruído por uma injustiça que ela podia quase tocar com as mãos. Obrigada por compartilhar isso conosco, ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais rouca que o normal. A coragem de se manter humano quando o mundo insiste em nos desumanizar é a forma mais pura de resistência. Os olhos de Rafael brilharam com algo que poderia ser alívio, ou gratidão, ou algo mais perigoso que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Quando a aula terminou e os detentos saíram em fila, Rafael foi o último. Passou pela mesa dela e sussurrou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Obrigado por me ver. Mariana ficou sozinha na sala improvisada, sentindo que algo irreversível havia acontecido. Suas mãos tremiam enquanto organizava os livros, e pela primeira vez em anos, não conseguia parar de pensar em alguém que não era seu marido. Inscreva-se no canal para mais histórias. As semanas seguintes trouxeram uma inquietação que Mariana não conseguia controlar. Durante o dia, nas aulas regulares da escola particular em Copacabana, encontrava-se dispersa, pensando nas palavras de Rafael, na sinceridade crua de sua confissão, no brilho desesperado em seus olhos verdes quando falou sobre invisibilidade. À noite, em casa, Bruno percebia sua distração. Você está diferente, ele disse numa quinta-feira, enquanto jantavam em silêncio pesado. Desde que começou com esse projeto na prisão, você, não sei, parece que está em outro lugar. Mariana mexia a comida no prato, incapaz de engolir. É só que, as histórias que ouço lá me fazem pensar. Pensar no quê? Em quantas verdades podem existir numa mesma situação? Bruno franziu a testa. Mari, eles são criminosos. É claro que vão inventar histórias para se vitimizar. A irritação subiu pela garganta de Mariana como bile. E se não for invenção? Como assim? E se um deles for realmente inocente? Bruno largou o garfo com um ruído seco. Mariana, pelo amor de Deus. Você está se envolvendo emocionalmente demais com isso. É perigoso. Ela não respondeu, mas naquela noite, deitada ao lado do marido que dormia tranquilamente, Mariana pegou o celular e começou a pesquisar. Rafael Mendonça, engenheiro ambiental, condenação. O que encontrou a deixou desperta até o amanhecer. As reportagens de 2 anos atrás eram extensas.
Esquema de corrupção ambiental movimentou 50 milhões de reais. Engenheiro forjava documentos para liberar construções ilegais. Operação Verde Limpo prende quadrilha que devastava áreas de preservação. Mas quanto mais lia, mais detalhes estranhos saltavam aos seus olhos. Rafael havia sido preso sozinho, em casa, sem resistência. Todos os outros envolvidos fugiram ou desapareceram. As provas contra ele eram exclusivamente digitais, documentos e assinaturas que, segundo a defesa, poderiam ter sido facilmente falsificadas. O mais perturbador, Rafael havia denunciado irregularidades na própria empresa 3 meses antes da prisão. Uma denúncia arquivada e ignorada pelo órgão competente. Mariana passou o final de semana inteiro mergulhada em fóruns jurídicos, sites de advogados, reportagens investigativas. Descobriu que o sócio majoritário da empresa onde Rafael trabalhava, Eduardo Castilho, havia sido encontrado morto num acidente de carro suspeitamente conveniente, 2 semanas após a prisão. Na segunda-feira, chegou à prisão com uma energia diferente, quase febril. Durante a aula sobre crônicas de Rubem Braga, observou Rafael com uma intensidade nova. Ele parecia mais magro, mais cansado, como se os 2 anos de prisão finalmente estivessem cobrando seu tributo. Quando a aula acabou, Mariana fez algo que jamais havia feito, pediu para falar com ele a sós. Rafael, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele a olhou com surpresa e algo que poderia ser esperança. Eduardo Castilho. Ele era seu chefe? Os olhos verdes de Rafael se arregalaram. Como você? Eu pesquisei seu caso. As palavras saíram num jorro. Eu li tudo. As inconsistências, as provas que não se sustentam, sua denúncia arquivada. Rafael fechou os olhos por um momento longo. Quando os abriu, havia lágrimas. Você acredita em mim? Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Mariana se contrair. Eu acredito, ela sussurrou. E vou te ajudar a provar sua inocência. Naquele momento, olhando nos olhos dele, Mariana soube que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Não era mais apenas uma professora oferecendo educação. Era uma mulher decidida a lutar pela verdade, mesmo que isso custasse tudo o que conhecia de si mesma. Os próximos 2 meses se tornaram uma montanha-russa de descobertas e sentimentos que Mariana jamais havia experimentado. Suas noites eram gastas pesquisando arquivos públicos, contatando jornalistas investigativos, procurando advogados especializados em revisão criminal. Durante o dia, as aulas na prisão ganharam uma intensidade diferente. Ela e Rafael compartilhavam olhares carregados de significado, cada conversa sobre literatura se tornando uma metáfora para a injustiça que viviam. Bruno percebia tudo. As madrugadas com o laptop, os telefonemas sussurrados, a distância crescente entre eles. Você está apaixonada por ele. A frase caiu sobre a mesa de jantar numa sexta-feira de junho como uma bomba. Mariana quase engasgou com o vinho. O quê? Por esse prisioneiro. Rafael. Bruno a olhava com uma mistura de dor e raiva. Você acha que eu sou cego? Você mal me olha há semanas. Vive grudada nesse celular, pesquisando sobre o caso dele. Chegou a contratar um advogado particular, Mariana. O coração dela disparou. É uma questão de justiça, Bruno. Ele é inocente. E daí? A voz dele subiu de tom. Mesmo que seja, por que isso te consome assim? Por que não consegue simplesmente dar suas aulas e vir para casa?
Mariana ficou em silêncio porque a resposta estava muito clara em sua mente, mas ela não tinha coragem de pronunciá-la em voz alta. Por que Rafael havia? Porque quando conversava com ele sobre literatura, sentia uma conexão intelectual e emocional que nunca experimentara. Porque os olhos verdes dele acendiam quando ela entrava na sala de aula. Porque pela primeira vez na vida, sentia que estava lutando por algo que realmente importava. Eu quero me separar, disse Bruno, sua voz quebrada. Não consigo mais competir com um fantasma. Mariana o olhou, esperando sentir dor, desespero, remorso. Mas tudo o que sentiu foi um alívio silencioso e perturbador. No fim de semana seguinte, sozinha no apartamento que agora parecia grande demais, Mariana recebeu a ligação que mudaria tudo. Professora Mariana? Aqui é a jornalista investigativa Carla Mendes, do Globo. Recebi suas informações sobre o caso Rafael Mendonça. Estou investigando há 6 meses uma conexão entre a construtora Castilho e Associados e um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo políticos do Estado. Acho que seu Rafael pode ser a chave para derrubar toda a operação. O telefone tremeu na mão de Mariana. O que você descobriu? Eduardo Castilho não morreu em acidente. Foi assassinado. E Rafael Mendonça foi usado como bode expiatório para encobrir um esquema que envolve dezenas de milhões em propina. Tenho documentos que provam que as assinaturas digitais dele foram clonadas. Na segunda-feira, Mariana chegou à prisão num estado de agitação que mal conseguia controlar. Durante toda a aula sobre o cortiço, seus olhos encontravam os de Rafael constantemente. Quando os outros detentos saíram, ela se aproximou dele. Rafael, eu tenho novidades sobre seu caso. Ele a olhou com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Uma jornalista investigativa está montando uma matéria que pode provar sua inocência. Há evidências de que você foi deliberadamente incriminado. Os olhos verdes de Rafael se encheram de lágrimas. Ele estendeu a mão, tocando levemente os dedos dela sobre a mesa. Por que você está fazendo isso por mim? Mariana sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Ali, naquela sala improvisada, cercados por grades e vigilância, ela finalmente admitiu para si mesmo que vinha negando há meses. Por quê? Porque me apaixonei por você. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram pela sala como um trovão. Rafael apertou os dedos dela, seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e desesperança. Mariana! Eu sei que é impossível. Eu sei que é errado. Mas não consigo mais fingir que é só sobre justiça. Eles ficaram ali, dedos entrelaçados por cima da mesa, olhando um nos olhos do outro, sabendo que haviam cruzado a linha final entre professor e aluno, entre mundo exterior e prisão, entre o que era seguro e o que era verdadeiro. A confissão mudou tudo entre eles de forma irreversível. Nas semanas seguintes, cada aula se tornará um exercício de autocontrole. Mariana chegava à prisão com o coração disparado, consciente de cada movimento, cada palavra, cada olhar trocado com Rafael. Eles falavam sobre literatura, mas por baixo das discussões sobre Machado de Assis e Clarice Lispector corria uma corrente subterrânea de tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Rafael participava das aulas com uma intensidade nova, como se cada texto fosse uma oportunidade de se comunicar com ela numa linguagem cifrada que só os dois entendiam. Quando ela lia trechos de Dom Casmurro, ele comentava sobre a dor do amor não correspondido. Quando discutiam Água Viva de Clarice, ele falava sobre a urgência de viver plenamente antes que o tempo se esgote. A jornalista Carla Mendes trabalhava febrilmente na investigação. A cada semana trazia novidades que fortaleciam o caso de Rafael, documentos que comprovavam a clonagem de sua assinatura digital,
depoimentos de ex-funcionários da construtora, evidências de que Eduardo Castilho havia sido ameaçado antes da morte. Em 2 meses, no máximo, conseguimos um habeas corpus, garantiu o advogado criminalista que Mariana havia contratado com suas economias. As provas são sólidas. Seu Rafael vai sair. Mas a proximidade da liberdade de Rafael coincidiu com o desmoronamento da vida estruturada de Mariana. Bruno havia se mudado definitivamente, levando suas coisas numa tarde de sábado enquanto ela dava aulas de reforço. Deixou apenas um bilhete: espero que valha a pena. A direção da escola particular onde trabalhava começou a fazer perguntas sobre seu projeto social, especialmente depois que alguns pais souberam que ela estava envolvida pessoalmente num caso criminal. Mariana, preciso ser direta, disse a diretora numa reunião tensa. Sua vida pessoal está afetando sua reputação profissional. Alguns pais estão questionando se queremos uma professora que se envolve com presidiários. A palavra envolve foi pronunciada com uma carga de julgamento que fez Mariana sentir náusea. Ele é inocente, ela respondeu, mantendo a voz firme. Estou ajudando a justiça a ser feita. Mesmo assim, talvez seja melhor você tirar uma licença até a situação se resolver. Mariana saiu da escola sabendo que provavelmente não voltaria. Em poucas semanas, havia perdido o casamento, o emprego e a estabilidade financeira. Tudo por um homem que conhecera numa prisão, por um amor que parecia impossível e inconveniente. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, ligou para sua mãe. Filha, você perdeu o juízo. A voz de Dona Rosa soava aflita. Largou o Bruno, que é um santo, por um presidiário? E ainda gastou suas economias com advogado para ele. Ele é inocente, mãe. Mesmo que seja, Mariana. Você destruiu sua vida por um homem que nem sabe se vai querer você quando sair da cadeia. A observação atingiu Mariana como um soco no estômago. E se Rafael a visse apenas como a professora que o ajudou? E se, livre, ele simplesmente seguisse com a vida, grato mas não apaixonado? Na aula seguinte, essas dúvidas transpareceram em seus olhos. Rafael percebeu imediatamente. O que aconteceu? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Estou perdendo tudo, ela sussurrou. Casamento, emprego, família. Todo mundo acha que enlouqueci. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos verdes fixos no rosto dela. Você se arrepende? Mariana olhou, vendo a vulnerabilidade crua em sua expressão, a maneira como ele segurava a respiração esperando a resposta. Nunca, ela disse, e soube que era verdade. Mas tenho medo do que vai acontecer quando você sair. Tenho medo de que isso seja só gratidão. Rafael estendeu a mão, tocando o rosto dela através das grades invisíveis que os separavam. Mariana, o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão. Você me devolveu a esperança, me fez lembrar quem eu sou. Quando eu sair daqui, quero construir uma vida com você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto finalmente entendia que havia apostado tudo no amor certo, mesmo que de forma impossível. A matéria investigativa de Carla Mendes foi publicada numa manhã de setembro que mudaria para sempre a vida de Rafael e Mariana. Esquema milionário de corrupção ambiental usou o engenheiro como bode expiatório, estampava a primeira página do jornal. Durante 5 páginas, a reportagem desmontava metodicamente toda a farsa que havia colocado Rafael na prisão. Eduardo Castilho não era apenas sócio de uma construtora corrupta, era o operador financeiro de uma rede que envolvia secretários de meio ambiente, fiscais do IBAMA e políticos estaduais.
O esquema desviava recursos destinados à preservação ambiental e vendia licenças falsas para empreendimentos em áreas protegidas. Rafael havia descoberto as irregularidades e denunciado internamente, o que o tornará um problema a ser eliminado. A operação para incriminá-lo havia sido meticulosamente planejada. Clonaram sua assinatura digital, criaram documentos backdateados, plantaram evidências em seu computador pessoal. Eduardo Castilho seria o único que poderia desmenti-la, mas foi executado no que pareceu um acidente de trânsito, bala na nuca, carro jogado no precipício da Estrada da Tijuca. Rafael Mendonça foi deliberadamente sacrificado para proteger uma operação criminosa que movimentou mais de 200 milhões de reais, concluía a matéria. As evidências demonstram não apenas sua inocência, mas sua tentativa de denunciar o esquema que o destruiu. O habeas corpus foi concedido no mesmo dia. O juiz que havia condenado Rafael, confrontado com as novas evidências, anulou a sentença e determinou sua liberação imediata. A Procuradoria-Geral da República abriu investigação contra todos os envolvidos no esquema original e na montagem do processo contra Rafael. Mariana recebeu a notícia por telefone, às 7 da manhã, enquanto preparava o café no apartamento silencioso que havia se tornado seu refúgio. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a xícara. Professora, ele sai hoje às 3 da tarde, informou o advogado. É livre. Completamente inocentado. Mariana chegou aos portões da penitenciária Evaristo de Moraes 2 horas antes do horário. Vestia um vestido azul claro, o mesmo tom da primeira blusa que usará no dia em que o conheceu. Seus cabelos castanhos estavam soltos, balançando nervosamente no vento carioca de setembro. Quando os portões se abriram e Rafael apareceu, carregando apenas uma sacola pequena com seus pertences, ela sentiu que o mundo parava. Ele estava mais magro, os cabelos um pouco mais longos, mas os olhos verdes tinham uma luz que ela não via há 2 anos, a luz da liberdade verdadeira. Eles correram um ao encontro do outro no meio da rua. O abraço foi desesperado, como se precisassem confirmar que eram reais, que aquele momento não era um sonho cruel. Rafael enterrou o rosto nos cabelos dela, respirando profundamente. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Obrigado por acreditar quando nem eu mesmo acreditava mais. Eu te amo, ela respondeu, as palavras saindo facilmente agora, sem medo, sem vergonha. Eu te amo desde aquele primeiro dia, quando você falou sobre invisibilidade. Eles se beijaram ali mesmo, na frente da prisão, sob o sol forte do Rio de Janeiro, enquanto outros ex-detentos e familiares passavam ao redor. Foi um beijo que carregava 2 anos de saudade antecipada, meses de conversa através de olhares, a dor de um amor que parecia impossível e a alegria explosiva de descobrir que não era. Os meses seguintes foram uma sucessão de transformações que redesenharam completamente suas vidas. Rafael, além da liberdade, recebeu uma indenização milionária do Estado por erro judiciário. Mais importante, todas as grandes construtoras do Rio disputavam seus serviços. O engenheiro ambiental que havia sido perseguido por sua honestidade era agora visto como símbolo de integridade. Mariana deixou definitivamente a escola particular e abriu um centro de educação para ex-detentos e jovens em situação de risco em Santa Teresa. O projeto, financiado parcialmente pela indenização de Rafael, tornou-se referência nacional em reintegração social através da literatura. Eles se casaram numa cerimônia simples na Igreja da Glória, apenas com os amigos mais próximos e a família de Mariana, que finalmente aceitara que a filha havia encontrado não apenas amor, mas propósito. Rafael usava um terno cinza claro, ela um vestido simples de algodão branco. Não havia luxo, mas havia uma felicidade radiante que todos os presentes puderam sentir.
O apartamento que compraram em Santa Teresa tinha vista para a Baía de Guanabara e prateleiras que iam do chão ao teto, repletas dos livros que haviam sido ponte entre eles. Rafael montou um pequeno escritório onde desenvolvia projetos de sustentabilidade para comunidades carentes. Mariana transformou a varanda num ateliê onde preparava as aulas e escrevia sobre educação transformadora. "Você sabe o que eu mais amo na nossa história?", Rafael disse numa manhã de domingo, enquanto tomava um café na varanda ensolarada. "O quê?", "Que começou com literatura. Que foram as palavras que nos encontraram antes de nós mesmos nos encontrarmos." Mariana sorriu, folheando um exemplar gasto de Água Viva que ele havia lhe dado de presente de casamento, com uma dedicatória que a fazia chorar toda vez que lia, para Mariana, que me ensinou que a liberdade verdadeira não vem da ausência de grades, mas da presença do amor. 2 anos depois da saída de Rafael da prisão, eles receberam a notícia de que Mariana estava grávida. Sentados no mesmo banco da varanda onde haviam planejado suas vidas juntos, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles, souberam que sua história de amor impossível havia se tornado não apenas possível, mas eterna. A história de Rafael e Mariana ecoou muito além de suas vidas pessoais, criando ondas de transformação que ninguém havia previsto. A reportagem investigativa que libertou Rafael desencadeou a maior operação anticorrupção ambiental da história do Rio de Janeiro. 17 pessoas foram presas, incluindo 2 secretários estaduais e um desembargador. O esquema de propinas e licenças falsas que operava há mais de uma década foi completamente desmantelado. Rafael tornou-se involuntariamente um símbolo nacional da luta contra a corrupção ambiental. Convites para palestras chegavam de todo o Brasil, universidades, ONGs, congressos de engenharia queriam ouvir o homem que havia perdido 2 anos de liberdade por se recusar a participar da destruição do meio ambiente. Ele aceitava alguns, sempre acompanhado por Mariana, sempre terminando suas falas com a mesma mensagem: a integridade tem um preço, mas a desonestidade custa muito mais caro. O centro de educação que Mariana criou em Santa Teresa se tornou modelo para projetos similares em outras cidades. Instituto Esperança, como foi batizado, atendia mensalmente mais de 200 ex-detentos e jovens vulneráveis. As aulas de literatura eram o carro-chefe, mas também ofereciam capacitação profissional, apoio psicológico e orientação jurídica. "A professora salvou minha vida", dizia Rodrigo, ex-detento de 24 anos que havia se tornado monitor do instituto. "Ela me mostrou que eu podia ser mais que meu pior erro." Igual fez com o seu Rafael. A família de Mariana, que inicialmente a condenara pela loucura de se apaixonar por um presidiário, agora via com orgulho renovado. Dona Rosa, sua mãe, havia se tornado uma das voluntárias mais ativas do Instituto, ensinando culinária e contando histórias de vida que inspiravam os alunos. "Minha filha sempre foi corajosa", ela dizia para as outras voluntárias. "Mas eu não tinha entendido que às vezes a coragem parece loucura para quem está assistindo de fora." Bruno, o ex-marido, reapareceu na vida de Mariana alguns meses após o nascimento de sua filha, Helena. Não para tentar uma reconciliação, mas para pedir perdão. "Eu estava com medo", ele admitiu, sentado na sala do apartamento em Santa Teresa, observando Rafael brincar com a bebê no colo. "Medo de perder você para algo que eu não conseguia entender. Agora vejo que você não estava me deixando por outro homem. Estava seguindo quem você realmente é." A pequena Helena, que nasceu com os olhos verdes do pai e a determinação silenciosa da mãe, crescia cercada por histórias de amor, justiça e segundas chances. Aos 2 anos, já brincava entre as prateleiras de livros da casa, folheando volumes como se procurasse as palavras certas para suas próprias aventuras futuras. Os ex-alunos de Rafael na prisão também sentiam os ecos da transformação.
Muitos que haviam participado das aulas de literatura conseguiram redução de pena por bom comportamento e aproveitamento educacional. Alguns saíram da prisão com diploma de ensino médio conquistado durante o período de reclusão. O professor Rafael e a professora Mariana plantaram uma semente, disse Carlos, ex-detento que abriu uma pequena gráfica após a liberdade. Eles mostraram que a educação pode ser ponte mesmo onde parece impossível construir uma. A história do casal inspirou outras iniciativas pelo país. Professores voluntários se multiplicaram no sistema prisional brasileiro. Universidades criaram programas de extensão focados em educação carcerária. O próprio sistema judiciário começou a valorizar mais projetos educacionais como ferramenta de ressocialização. Numa tarde de setembro, exatamente 5 anos após a primeira aula de Mariana na prisão, eles receberam uma carta coletiva assinada por mais de 100 ex-detentos que haviam passado pelo programa educacional que ela iniciará. Professora Mariana e professor Rafael, dizia a carta, vocês nos ensinaram que o amor pode ser a forma mais poderosa de resistência. Resistência à injustiça, à desesperança, a ideia de que pessoas podem ser descartáveis. Obrigado por nos verem quando o mundo fingiu que não existíamos. Mariana chorou lendo a carta, segurando Helena no colo, enquanto Rafael acariciava seus cabelos. Eles haviam se salvado mutuamente, mas no processo, acabaram salvando muito mais gente do que jamais imaginaram. 10 anos depois daquele primeiro olhar trocado numa sala improvisada de aula, Rafael e Mariana sentavam-se na varanda de Santa Teresa assistindo Helena, agora aos 8 anos, ensinar seu irmão mais novo, Gabriel, de 4 anos, a ler suas primeiras palavras. A menina havia herdado a paixão da mãe pela literatura e a precisão técnica do pai, criando histórias elaboradas sobre dragões que construíam escolas e princesas que salvavam prisioneiros inocentes. Mamãe, Helena perguntou numa tarde dourada de outono, é verdade que você e papai se conheceram numa prisão? Mariana e Rafael trocaram sorrisos cúmplices. A pergunta chegará mais cedo do que esperavam, mas eles sempre souberam que precisariam explicar às crianças como uma história de amor havia nascido em circunstâncias tão improváveis. É verdade, respondeu Mariana, puxando a filha para o colo. Mas não foi a prisão que nos fez nos apaixonar. Foram as palavras, os livros, a descoberta de que duas pessoas podem se reconhecer mesmo nos lugares mais inesperados. Como assim, mamãe? Rafael se aproximou, Gabriel adormecendo em seus braços. Sabe, Helena, existe uma coisa chamada amor à primeira vista, mas o nosso foi diferente. Foi verdade a primeira conversa. Sua mãe me viu de verdade quando o mundo inteiro havia decidido que eu era invisível. A história do casal havia se tornado lenda silenciosa no Rio de Janeiro. O Instituto Esperança agora ocupava um prédio inteiro em Santa Teresa e tinha filiais em São Paulo e Brasília. Mais de 2.000 ex-detentos haviam passado por seus programas educacionais, e a taxa de reincidência entre os formados era de apenas 8%, muito abaixo da média nacional de 70%. Rafael coordenava um programa nacional de consultoria ambiental para comunidades carentes, desenvolvendo projetos sustentáveis que geravam renda e preservavam o meio ambiente. Seu trabalho havia sido reconhecido pela ONU como modelo de desenvolvimento social através da preservação ambiental. Mariana escrevera 2 livros sobre educação transformadora que se tornaram referência em faculdades de pedagogia. A literatura que liberta e Palavras além das grades eram lidos por educadores de todo o país que buscavam maneiras de usar a educação como ferramenta de justiça social. Mas o que mais os orgulhava não eram os prêmios ou reconhecimentos. Era saber que outros casais impossíveis haviam se formado inspirados em sua história. Professores voluntários que se apaixonaram por ex-detentos, advogados que encontraram o amor defendendo inocentes, assistentes sociais que descobriram companheiros em projetos de reintegração social.
Vocês começaram uma revolução silenciosa, disse a jornalista Carla Mendes, que havia se tornado amiga próxima da família, durante uma visita. Mostraram que o amor pode ser uma forma de ativismo. Numa manhã de domingo especial, o casal recebeu a visita de Dom José, agora com 67 anos, ex-detento que havia sido aluno na primeira turma de Mariana. Ele chegou acompanhado de sua esposa, 2 filhas e 3 netos, todos vestidos com roupas de festa. Professora, professor, ele disse, os olhos brilhando, vim apresentar minha família. Esta semana me formei advogado. Vou trabalhar defendendo presos injustiçados, igual vocês me defenderam. Era o círculo se fechando de forma perfeita. O amor havia gerado justiça, que havia gerado mais amor, que agora gerava nova justiça. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Mariana e Rafael se sentaram na varanda olhando as luzes da cidade que se espalhavam como estrelas terrestres. Você sabe qual é o nosso maior legado? Rafael perguntou, entrelaçando os dedos dela nos seus. Diga. Provamos que o amor verdadeiro não acontece apesar das circunstâncias impossíveis. Ele acontece através delas. Nossa história mostra que quando você luta por justiça com o coração, o universo conspira para que o amor seja possível. Mariana apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a brisa suave de Santa Teresa acariciar seu rosto. Tinham razão os que diziam que algumas histórias de amor mudam o mundo. A deles havia mudado pelo menos um pequeno pedaço dele, mostrando que a educação, a justiça e o amor verdadeiro podem florescer nos lugares mais improváveis. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro não conhece limites, e que às vezes, para encontrar nossa alma gêmea, precisamos ter coragem de olhar além das aparências e lutar pela verdade, mesmo quando todo mundo diz que é impossível.